Ainda que tudo viesse contra ele, ele diz: a minha fraqueza foi instrumento da glória do Senhor sobre a minha vida. E então, ainda que tão fraco eu estava, aparece no meu ministério a obra que o Senhor fez. Essa é a fraqueza. Não é a fraqueza daquele que foge, não é a fraqueza daquele que se lamenta de tudo. É a fraqueza de quem, de fato, impõe todas as suas forças para ser um discípulo de Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre esse lugar e sobre as nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai glorioso, nós clamamos que o Senhor, por meio do poder do Teu Santo Espírito, ilumine nossas mentes, Deus. Abra os nossos ouvidos para que possamos compreender da Tua palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, da minha fraqueza, Pai. Não permita que ela seja empecilho para que aqueles que o Senhor nessa noite quer abençoar com Tua palavra, assim sejam. Eu repreendo, Senhor, na autoridade de Cristo, na autoridade do nome de Cristo, todo espírito contrário que neste lugar quer cegar os entendimentos. Repreendemos toda a ação de distração, de desânimo, e declaramos a presença do Senhor é a glória deste lugar. E que assim, na gloriosa presença do Senhor, as trevas sejam dissipadas, pois assim é, diz a Tua palavra, porque nas trevas resplandeceu a luz. Assim Deus disse, e assim ainda é, e sempre o será. Tem misericórdia, Deus, de nós, mais esta noite é o que te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro. Paulo está falando aqui, irmãos, desse poder, dessa glória do Senhor que nós cantamos nessa noite, mas também da fraqueza nossa, que também cantamos nessa noite. Porque ele fala que todo esse poder que resplandece na face de Cristo, essa glória, ela está depositada em vasos de barro, frágeis. Vaso de barro era um vaso comum, sem valor
no sentido de valor de preço mesmo, de se pagar, era baratinho. E frágil porque de barro, né? Caiu, quebra. Não tinha força, não tinha a dureza, mas era apenas um vaso de barro. E ele fala dessa fraqueza. E diz também da ação do inferno, da ação das trevas, que cega o entendimento dos incrédulos. Mas um dos temas constantes, recorrentes de Paulo, são as lutas. E quando ele fala de fraquezas, ele vai falar das lutas. Em várias de suas cartas, ele fala dessas lutas. Lá em Timóteo, quando ele está orientando Timóteo, que era o seu discípulo, pastor Timóteo, ele fala das lutas do ministério. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele, então, orienta Timóteo a perseverar nas lutas do ministério. Então, a gente pensa que essas lutas do ministério são só para Timóteo, mas cada um de nós enfrenta as lutas do nosso ministério, o ministério nas nossas casas, de manter a nossa casa, de ensinar os nossos caminhos, os nossos filhos no caminho do Senhor, de manter a unidade da nossa casa. Esse é nosso ministério, de anunciar a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos. E há lutas, e há uma luta para fazer isso. Mas lá em Gálatas, Paulo vai dizer que há uma luta da carne contra o Espírito. Ele diz que o Espírito é contrário à carne, e que os dois militam um contra o outro, eles estão em oposição, em conflito. Isso ele fala lá em Gálatas, quando ele vai falar das obras da carne, do fruto do Espírito. E essa é uma luta que nós enfrentamos, ferrenha, das nossas inclinações, dos nossos desejos. Em Efésios ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há principados, há potestades, e eles lutam contra o conhecimento de Deus, como vimos quarta-feira, contra o resplandecer da glória de Deus. Eles lutam com acusação, com engano, com sedução, com dardos inflamados do maligno, com opressão. Há lutas. Em Romanos, Paulo fala da luta contra o pecado. Paulo fala em Romanos que ele vê guerreando dentro dele contra a lei da sua mente, uma outra lei, que é a lei do pecado, que atua dentro dele, que guerreia dentro dele. Mas ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que me libertou da lei do pecado e da morte. Mas quando olhou para os seus membros, viu essa luta. E Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele vê naquela igreja a evidência dessas lutas todas, e cada uma delas. Cada uma dessas lutas Paulo está vendo na igreja, está vendo acontecer na igreja. Paulo está vendo as lutas daquele ministério que estava dividido, daquela igreja que estava completamente dividida. Paulo estava vendo a luta daquelas famílias, daquela igreja. Paulo estava vendo a luta contra os principados e potestades que vinham com ensinamentos e heresias para cegar e aprisionar aquele povo que ali estava. Paulo está vendo a luta contra o pecado e vê que o pecado está entrando e seduzindo a igreja a ponto de ele mesmo se escandalizar com a passividade da igreja diante do pecado. Paulo está vendo todas aquelas lutas. E ao tratar dessas lutas, Paulo vai, então, falar de como atua o poder de Deus. Como o poder do Senhor atua nessas lutas. Como o Senhor age. E ele, logo no comecinho da sua carta, ele vai dizer isso. Capítulo 1, verso 6. Paulo vai falar dessa fraqueza do vaso de barro,
E Paulo, como essa habilidade que tinha de começar os assuntos, de tratar várias coisas no meio, depois retomá-lo, ele fala do vaso de barro lá na frente, depois lá na segunda carta, ele volta a falar de fraqueza, e ele aqui no começo da primeira carta está falando da fraqueza e do, se é que pode-se assim dizer, do padrão de Deus, ao tratar das lutas, ao tratar da revelação dessa glória de Cristo. Verso 26 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Pois que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus escolheu as coisas fracas, ou aquilo que é fraqueza, para envergonhar o que é forte, aquilo que para o mundo é insignificante, desprezado, que é nada, para reduzir a nada o que é. E aí Paulo então está como que conceituando o padrão de Deus de agir. E quando a gente pensa na realidade de hoje, nos está na moda falar da fraqueza humana. A gente fala muito dessa fraqueza. Eu sou fraco, nós somos fracos. Mas a fraqueza que Paulo vai falar aqui, é que o Senhor escolheu a fraqueza, não é a fraqueza daquele que se justifica. Que diz, eu sou fraco, então eu não posso fazer nada. Eu sou fraco mesmo, então eu vou pecar, não tem outro jeito. Não é dessa fraqueza que Paulo está falando. Que fraqueza será essa? Não é a fraqueza da passividade. Daquele que senta, fica esperando as coisas acontecerem, esperando, como diz a banda, passar, e diz, que eu sou muito fraco, não posso fazer nada, não tenho forças. Mas está na moda também falar do poder de Deus. Mas fala-se do poder de Deus que, como se aquele que conhece e é um discípulo do Senhor, andasse por esse mundo num tapete vermelho estendido, e por onde ele passa e vão jogando pétalas de rosas, né? Vão jogando arroz, serpentina, e ele vai passando, e ele vai então sendo como que glorificado, porque é um discípulo do Senhor, é só bênção, tudo é bênção. Onde ele toca vira ouro, porque tem que ser bem sucedido, é discípulo do Senhor, é vitória, tem, como diz, tem sabor de mel. Tem sabor de mel, a vingança tem sabor de mel. Misericórdia, Deus. Tem gente querendo de volta o que é dele. Tem misericórdia, Senhor. Eu não quero nada que é por direito meu, a não ser aquilo que Cristo conquistou, que é direito dele, e ele reparte comigo e com cada um de nós. Mas por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque o que ele está vendo na igreja de Corinto são justamente esses padrões humanos sendo repetidos, os padrões que se repetem no nosso coração. Porque ele acabou de falar, se nós lêssemos um pouquinho antes, ele acaba de falar da loucura da pregação do Evangelho da cruz de Cristo. Ele vai falar que para aqueles gentios, o padrão deles, para o padrão deles de aceitação daquilo que era divino, a cruz não podia, não cabia, porque não tinha aparência de nada poderoso nem divino, tinha. Que aparência de poder poderia haver numa cruz cheia de sangue, de um homem todo desfigurado, ferido, machucado, condenado? Que aparência tinha de divino, de glorioso? Nenhuma. Tinha aparência de fraqueza, de insignificância, de algo desprezível. E então, para eles, a cruz era uma completa loucura. Para os judeus, que também haviam determinado pelo seu padrão de religiosidade aquilo que era divino,
também não podiam ver na cruz a glória do Senhor resplandecendo. Pelo contrário, eles vinham a vergonha, o escândalo de alguém sendo crucificado, porque a palavra de Deus diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Escândalo. E esse padrão muitas vezes continua sendo o padrão que nós, ainda hoje, quem sabe você, hoje estabeleceu na sua mente para decretar aquilo que vem de Deus, daquilo que não vem de Deus. Padrões humanos, aquilo que tem aparência de poderoso, de forte, então isso deve vir do Senhor. Aquilo que não tem aparência, isso aí já não sei. E quando a gente olha para a mensagem de Jesus, nós vemos que Paulo certamente aprendeu isso com o mestre. Porque os discípulos tinham a mesma mentalidade. Eles queriam, como hoje pela manhã o pastor Silas fala, eles queriam um à direita, outro à esquerda, quando o Senhor entrasse no seu reino. Mas Jesus diz que quem quer ser primeiro, seja último, servo de todos. Que os últimos serão os primeiros. Ele diz que não veio chamar justos, que era o padrão religioso daquela época, justiça. Então, o Messias vem para fazer justiça aos judeus, e ele, ao invés de procurar aqueles que se julgavam justos sobre a terra, ele vai até os pecadores, os desprezados, e diz: é para vocês que eu vim trazer o evangelho de Cristo, para isto que é desprezado por todos. Mas veio chamar pecadores ao arrependimento, porque ele trata isso em Corinto, Paulo, aprendendo do mestre e vendo que naquela igreja esse padrão de insensatez estava dominando, porque a igreja estava olhando para aqueles que haviam se colocado ali como líderes, que estavam se colocando por mão de ferro, com seus testemunhos de glória, com o seu pretenso conhecimento. Então eles se impunham sobre a igreja. E Paulo então está tratando desta igreja e falando: o padrão de Deus não é esse. O padrão do Senhor não é o padrão daquilo que parece poderoso e forte. O padrão do Senhor precisa ser discernido espiritualmente, porque talvez naquilo que lhe pareça mais fraco, desprezível e humilde, é ali onde reside a glória de Cristo. Vamos lá para a segunda carta. Capítulo 11. Verso 21, capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Aqui Paulo está falando ainda referido ao verso 19 e 20, daqueles justamente chamados superapóstolos por ele, em outro momento, que se impunham, escravizavam e exploravam a igreja. Paulo, eu fui fraco demais para fazer isso. Não tive esse poder sobre vocês, de explorar e de dominá-los como quem escraviza alguém. Mas, então, ele continua: naquilo que todos os outros se atreveram a gloriar-se. E Paulo, então, faz um parêntese, porque para ele é como que uma ofensa falar dessa forma. Falo como um insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Paulo, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas.
uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente vigiando de uma parte à outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas que mostram a minha fraqueza. Que fraqueza é essa que Paulo está dizendo? É a fraqueza daquele que pôs a mão no arado. É a fraqueza daquele que entende que o Senhor nos chamou para sermos ministros da reconciliação, para sermos anunciadores dessa glória que resplandece na face de Cristo. Essa é a fraqueza que ele diz que, por todas as circunstâncias que ele passou, a glória do Senhor apareceu, ainda que a aparência não fosse. Ainda que tudo viesse contra ele, ele diz, a minha fraqueza foi instrumento da glória do Senhor sobre a minha vida. E então, ainda que tão fraco eu estava, aparece no meu ministério a obra que o Senhor fez. Essa é a fraqueza, não é a fraqueza daquele que foge, não é a fraqueza daquele que se lamenta de tudo, é a fraqueza de quem, de fato, impõe todas as suas forças para ser um discípulo de Jesus. Verdadeiro, ele se esforça para isso, ele luta as batalhas que Paulo disse que batalhou, combateu o bom combate, e impôs toda a sua energia, seu vigor, seus pensamentos, tudo que Deus deu, ele colocou na obra, mas ele sabia que disso tudo não era nada importante para que o Senhor transformasse a vida de pessoas. E então ele faz essa lista que eu vou dizer, irmãos, Deus tenha misericórdia, mas nunca vi nenhum homem passar por tantas circunstâncias difíceis como Paulo, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, aonde ele ia, havia uma batalha esperando por ele. Havia uma luta, haviam perigos, como ele diz, dos mais diversos. Haviam pessoas que o afrontavam, havia toda espécie de afronta e de combate contra Paulo, mas ele diz, isso para mim é a glória, e não as minhas raízes por ser hebreu, por ser israelita, por me dizer servo do Senhor, e por dizer-me ser alguma coisa. E Paulo vai falar que isso é um privilégio, ensina Timóteo de que nós devemos suportar os sofrimentos do Evangelho. Porque Deus nos chamou para participar dos seus sofrimentos. Assim ele diz lá em Filipenses. E aí eu pergunto, será que você tem entendido essa fraqueza? Será que você tem, de fato, colocado as tuas forças, entendendo que elas não são poderosas para mudar as realidades, mas que justamente as tuas fraquezas é o que o Senhor usa para tirar a glória do Senhor? Quais são os padrões que você tem olhado para discernir as coisas do nosso Senhor? Às vezes nós olhamos aquilo que não discernimos e apenas olhamos para aquilo que os nossos olhos veem. E então nós deixamos de desfrutar dessa gloriosa fraqueza. E ficamos presos numa fraqueza que é de engano. Uma fraqueza que nos limita, porque não cremos no poder do Senhor que se aperfeiçoa na fraqueza, que Paulo vai dizer no capítulo 12, e ele continua, e então ele
mesmo vai dizer, olha, eu devo estar completamente alucinado para falar isso. Mas já que esse é o padrão que vocês estabeleceram, então ele diz assim, verso 1, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê e de mim ouve. Paulo conta dessa experiência de ter ido ao terceiro céu, se visão, sonho ou se foi arrebatado, ele não sabe, mas aí ele diz o seguinte, que quando ele desce, ou quando ele sai daquela visão, verso 7, tem alguma coisa aguardando por ele, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, Paulo desce do céu, e quando ele desce do céu, tem um anjo esperando por ele na terra. Não é? Um mensageiro. Anjo é mensageiro, mas é um anjo de Satanás. E imagina, Paulo desce do céu, viu coisas tremendas, coisas que ele não podia dizer, e não disse o que era, ele só disse que viu, e então ele desce e tem lá o capeta, o Satanás esperando, e então para o esbofeteá-lo, ele diz como um espinho na carne, ou uma ferpa, ou mesmo uma estaca, algo que produzia dor física nele, para esbofeteá-lo. E a palavra esbofetear aqui é aquela com as costas da mão, de humilhação naquela cultura, alguém que o humilhava, e então isso provocava dor física, trazia vergonha, e ele diz que trazia tormento dentro dele. Aquilo o feria, o machucava, e ele clama ao Senhor. Diz ele 3 vezes, mas 2 vezes ele clamou e o Senhor permanece em silêncio. Não responde. Quem sabe Paulo repreendeu o Satanás, sei lá o que ele fez, mas Deus não respondeu, e na 3ª vez vem a resposta. Mas Paulo não tinha aprendido, né? Pobre Paulo, a determinar a bênção. Famosa confissão positiva. Ele não aprendeu, irmãos. Ele não determinou, ele ficou pedindo para Deus, tira. Ele tinha que ter dito, né, mandado, Senhor, eu determino, chega de espinho na carne. Mas ele não aprendeu, nasceu mais cedo. E Deus finalmente o responde. E diz, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, e essa frase, mais como curiosidade, mas é algo que é tão gostoso dessas coisas da palavra de Deus, essa frase que Paulo diz, ou essas 2 frases, elas são um dispositivo literário, usado muito em poesias e na música, porque a 2ª frase é um espelho invertido da primeira. Lá no grego é como se Paulo, né, a ordem das palavras no grego, se fôssemos traduzir literalmente como está a ordem das palavras, está assim, para você é suficiente a minha graça. Esse é o primeiro verso. Então, invertido,
Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que era você, a primeira palavra da frase, é a última, a fraqueza. Aquilo que está no meio, suficiente, espelha então a perfeição. E a última, a graça de Deus, o espelho dela é o poder. A graça de Deus é o poder. A graça de Deus é o poder, que é perfeito, suficiente para nós e nossa fraqueza. É isso que Paulo está dizendo. E esse espinho na carne, há algumas suposições do que poderia ser. Um problema de visão muito grave. Outros dizem que Paulo poderia ser um epilético, porque isso trazia, especialmente naquela cultura, algo como que uma possessão demoníaca, e isso envergonhava Paulo. Ou uma dificuldade de fala muito grande, uma gagueira. Alguns dizem que era alguma pessoa que tinha causado muitos males, porque ele fala de um certo Alexandre lá em Timóteo, que o causou muitos males. Alguns dizem até que poderia ser que a sua esposa, se é que ele foi casado, o tivesse deixado quando ele se converte. Isso tornou-se uma ferida no coração de Paulo. Mas, irmãos, ninguém pode dizer com certeza nada disso, e eu acredito que isso Deus fez para que cada um de nós pudesse se colocar no lugar de Paulo e pensar nesse espinho que machuca o nosso corpo, que atormenta a nossa alma, que fere a gente, que nos envergonha muitas vezes, e quem sabe você, nessa noite, está passando por essa vergonha, por esse tormento, mas lembre-se daquilo que Paulo disse. Certamente o pecado não era o espinho na carne de Paulo, mas ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e ele diz que ele se regozija porque é por conta dessas fraquezas que o poder de Cristo repousa sobre ele. Porque se ele fosse tido como forte, como aqueles que chegavam e contavam grandes revelações, então não haveria glória, mas ele fala desta glória e dessas bênçãos. Será que nós temos nos alegrado com estas lutas e batalhas? A Escritura jamais nos diz para nós sermos como quem se autoflagela, como aquele masoquista que gosta do sofrimento, que busca o sofrimento. Paulo não diz isso, mas ele diz que quando o sofrimento vem, nos transforma, nos forja, então nós precisamos lembrar de que o poder de Deus está sobre nós repousado. E quando nós olhamos para os milagres de Jesus, muitas vezes os nossos olhos vão apenas enxergar o final da história, aquilo que Jesus fez. Mas você já pensou naquele jovem, filho da viúva de Naim? Jesus ressuscitou aquele jovem, mas aquela mãe enterrou o seu filho. Ela passou por toda a dor do luto, da morte, uma dor violenta. Quem sabe passou pela cabeça dela todo o desamparo a qual ela estaria exposta pela morte do seu filho, do seu único filho, sendo ela viúva. Quando nós olhamos para a ressurreição de Lázaro, que é tão tremenda e poderosa, nós esquecemos de lembrar que Lázaro passou pela morte, pela enfermidade. Quem sabe a palavra não diz, Lázaro não decepcionou-se com seu amigo, porque foi chamado e ele não veio a tempo. Assim como suas irmãs estão feridas, machucadas, porque enterraram seu irmão, porque mandaram um recado para o seu amigo e mestre, e ele não chegou, e então elas estão com Lázaro morto, feridas. Mas daquelas fraquezas, então resplandeceu a glória do Senhor. Se a gente pensar no paralítico, lá no tanque de Betesda, quantos anos ele ficou lá? 38 anos. 38 anos. Mas a gente lembra só que ele foi curado. A mulher do fluxo de sangue, por 14 anos.
Então, para ser curada, ela precisa enfrentar e descumprir uma série de leis judaicas, leis do Antigo Testamento. Deixou impuro quase todo mundo que estava ali, porque ela foi tocando em todo mundo e ela não podia tocar em ninguém, para chegar no mestre, e então foi curada. E da sua fraqueza resplandeceu a glória. Mas 14 anos. Os irmãos sabem que ano passado, na minha casa, foi um tempo de muita dificuldade e luta. Depois de alguns abortos, quem já ouviu vai ouvir de novo, mas vai ouvir algumas novidades. Depois de alguns abortos, depois de nós orarmos, depois de nós entendermos um sinal de Deus, entendemos que Deus então ia nos dar mais um filho. E assim, a Alessandra ficou grávida. E nós então nos enchemos de alegria, porque tudo vinha acontecendo da maneira que nós oramos. Deus respondeu do jeito que nós perguntamos. E então, no primeiro mês, no comecinho do segundo mês, ela teve um sangramento e a gente correu para o hospital. E ali a gente já estava vendo a história se repetindo, como de algumas outras vezes. E eu clamei e falei assim, não, Senhor, não tira o meu filho, lá em pensamento, orando, e a Alessandra chorando, e o tempo passando, e nada de sermos atendidos. Então, quando nós somos atendidos, o médico faz o exame, e ele diz, o coração está batendo. Ele está bem, ele está vivo, fique tranquilo. E então, assim, continua com alguns sangramentos e a medicação para reter, até que chega o terceiro mês, e as mulheres que já tiveram filhos sabem, é a ultra do primeiro trimestre. E nós somos cheios de expectativas. E então, começamos a olhar aquele desenhozinho, tentando entender, e eu pude ver o rostinho do meu filho ali. Mas eu achei a cara da médica diferente. E eu percebia que havia como que algum inchaço naquela figura que eu tentava entender. E depois de um silêncio perturbador, onde eu só ouvia o coraçãozinho dele. Então, aquela médica nos fala que ele tinha uma síndrome muito grave e que nas próximas semanas o coração dele ia parar. Era uma síndrome cromossômica. E nós saímos dali arrasados, ainda orando e orando. E por ainda mais 2 meses, aquele coração bateu. E semanalmente nós tínhamos que ir fazer ultrassom. E ver o coração dele batendo. E eu vi o seu rosto, o seu nariz. E eu falava, Senhor, não tira meu filho. 2 meses, semana após semana, de feridas, de estacas no coração. Até que a Alessandra colocou água e nós fomos até o hospital. Então o médico disse, rompeu a bolsa, o coração vai parar a qualquer momento. E ela deu entrada na internação, nós oramos e entregamos nosso filho ao Senhor e passamos ali aquela noite. Foi feita a indução do parto normal, onde eu olhava para minha esposa sofrendo de dores terríveis e eu não podia fazer nada, a não ser dar a mão a ela. E nosso filho nasceu morto, 5 meses de gestação. E passado esse primeiro momento, nós
Fomos até a nossa médica obstetra. E quem não sabe, os amigos sabem, a Alessandra sofre de depressão, ou sofria de depressão há muitos anos. Medicada, tomava os remédios, estava bem. Então a médica prescreveu um remédio para ela até que fosse até o psiquiatra, com medo de que essa depressão pudesse se agravar. E nós compramos o remédio, ela começou a tomar. Então, nós fomos ao psiquiatra e ele conversou, perguntou como estávamos, e ele dobrou a dose daquela medicação. Nós tínhamos em casa, não compramos, mas eu no meu canto e a Alessandra no dela, em oração, até que eu cheguei diante dela e falei assim: amor, você vai dobrar essa medicação? Você acha que é necessário? Porque o Espírito tinha falado algo ao meu coração. E ela disse: não, eu vou parar de tomar. Porque o Espírito me revelou que eu estou curada. E eu disse: ele também me revelou isso. Você está curada. E assim foi, meus irmãos. Desde então, ela não toma medicação e tem as lutas e as dores dela, como eu tenho as minhas. Mas não é mais doença, enfermidade. Mas como pode Deus curar por meio de uma dor tão dilacerante? Como pode Deus revelar a sua glória por meio de algo que nos feriu tanto? Esse é o padrão que Deus escolheu. Deus escolheu as coisas, aquilo que é fraqueza, para envergonhar aquilo que se diz forte. Deus escolheu aquilo que não é, para pôr a nada aquilo que é. Às vezes nós queremos colocar um padrão no agir de Deus, mas Ele age de maneiras completamente diferentes. E o mais tremendo disso tudo, que há muito tempo, desde quando começamos a tentar esta gravidez do nosso terceiro filho, o seu nome já estava escolhido, era Rafael. Deus que cura. El Rafa, o Deus que cura. E curou. E a Alessandra, numa outra conversa nossa, não muito tempo atrás, nós falando a respeito disso, ela me perguntou: mas e o que isso causou em você? Porque nós sabíamos o que aconteceu com ela. E eu pensei um pouquinho, falei assim: Deus me deu uma fragilidade, ou me revelou a fragilidade que eu achava que não tinha. Deus me tornou mais fraco. Deus me mostrou a minha fraqueza, a minha impotência. Não podia fazer nada. Mas hoje, quando atendo pessoas no gabinete, quantas vezes eu consigo chorar com aqueles que estão ali passando por dores? Porque Deus me ensinou a ter compaixão, a me compadecer. Deus me forjou um pouquinho mais parecido com Jesus. Ainda falta tanto, mas um pouquinho por meio da dor, assim como foi com Cristo, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Assim também, por meio do sofrimento, o Senhor tem nos aperfeiçoado. Deus escolheu que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Quem sabe hoje não é um dia
de você olhar para o Senhor e entregar a Ele as tuas forças. Render-se diante dEle. Expor a sua miséria, a sua fraqueza. Quem sabe hoje não é tempo de você parar de olhar para as coisas humanas, para aquilo que são aparências de poder humano, mas buscar nas coisas que para os homens são loucura, mas que revela o poder da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi pela cruz, pela morte, que Ele consumou a nossa libertação do pecado. Aquilo que para os homens era uma loucura, para nós é poder de Deus. Não significa que Ele vai curar todo mundo, como não curou, não cura. Não significa que nós não vamos ter outras doenças, enfermidades, mas significa que quando nós passamos por cada uma delas, por cada uma das lutas, Ele continua agindo em nós, para nos aperfeiçoar, como aperfeiçoou Paulo por meio daquele espinho na carne, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se achasse mais do que convinha, para ele permanecer humilde. O Senhor enviou não, o Senhor permitiu que ele sofresse aquela afronta, que para ele era afronta. Aquilo que poderia ser para mim uma pedra de tropeço à minha fé. Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não me deu o meu filho nos braços? Tornou-se para mim a confirmação da glória do Senhor, que repousa sobre a minha fraqueza. Que assim o Senhor abençoe a fraqueza daqueles que verdadeiramente se sentem, se reconhecem como fracos, mas que creem no poder de Deus.